Vitória, Fluminense! Vambora! Fala aí, galera. E o Flusão, hein? Mais uma vitória. 7 vitórias seguidas, 5 jogos sem sofrer gol. Impressionante. E a imprensa está abismada com esse Flusão. Uma máquina de vencer. Eu voltei a sentar aqui porque eu quero ouvir, eu quero ver o que estão falando do nosso Flusão. Créditos, ESPN Brasil na descrição do vídeo. E larga o like e se inscreva em nosso canal. Ficado na Copa do Brasil, no agregado, como alguns gostam de dizer, 6-0 para o tricolor das Laranjeiras, 2 vitórias por 3-0. E o professor Fernando Diniz falou depois de mais uma vitória. É um elogio, a gente recebe com bastante humildade. O favoritismo que a gente tem é trabalhar muito. Trabalhar muito, trabalhar muito, trabalhar muito. Eu acho que tem favoritos no Brasil, acho que tem grandes equipes, tanto o Campeonato do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Fluminense é um time que tem uma certa complexidade para jogar, mas no fundo é um time simples. Para as coisas darem certo, precisa se ajudar muito para o jogo poder ter fluência. Eu acredito que os jogadores estão cada vez mais tomando consciência que a gente precisa trabalhar muito para poder ter resultado positivo. Então isso é o que me agrada. Professor Celso Zelt, o time do Fernando Diniz tem fluência? Se o flu não tiver fluência, quem terá? Eficiência ofensiva e defensiva, como sempre, agora falando sério, pediu o professor Celso Zelt. Você sempre pediu, a realização você de um sempre sonho. Destacou que para o dinizismo dar certo, o Diniz tinha que acertar a parte defensiva das equipes dirigidas por ele. Tem acontecido no Fluminense. Nos últimos 10 jogos, jogos com 3 ou mais gols marcados, 5. Dos últimos 10, em 5, o Fluminense fez 3 ou mais gols. Dos últimos 10, 6 ele não sofreu gol e 8 vitórias nas últimas 10 partidas. 7 vitórias seguidas, 5 jogos sem sofrer gol, Isso professor Celso Zelt. Quem sou eu para contestar o próprio pai do dinizismo? Mas eu acho que fluência, o jogo dele sempre teve. O jogo dele fluía. O jogo dele não tinha equilíbrio. Que é isso que a gente está apontando aí. Né? Então, muita gente pode estar fascinada pelo número de jogadores próximos nos lados do campo, na área. Sim. Mas isso o dinizismo sempre teve, né, Nath? O problema era aquele contra-ataque que pegava Beck correndo de marcha ré. E o pãozinho do Diniz agora está caindo com a manteiga para cima. Não é só isso, né, professor? A gente vem falando já há algum tempo da importância da continuidade do trabalho dele ter autonomia para montar, óbvio, dentro esse aí foi um recurso. Jogada linda. Enganou o goleiro. Enganou o goleiro, tirou o goleiro da jogada. Isso é recurso. Mas o Diniz, ele teve a possibilidade, na medida do possível, das condições do Fluminense, de ir ao mercado e montar um time com as características que ele queria. Então, isso ajuda muito no equilíbrio hoje que ele tem como time. Óbvio que o Fluminense vai oscilar e vai ter derrotas durante o restante da temporada. Mas é um time hoje muito equilibrado e de um nível competitivo muito grande. Ele poderia ter poupado jogadores nesse jogo, ou no segundo tempo, tirado a maioria dos jogadores, né, para dar um descanso, porque ele tem uma média de idade Fluminense hoje de 30 anos, olhando para o futebol, e a maioria dos outros times tem uma idade um pouco mais, uma média um pouco mais baixa, mas é um Fluminense nas mãos do Diniz. Um cara que tem ideias, que tem visões de trabalho, e que agora ele tem uma tranquilidade maior para trabalhar em um elenco que responda à qualidade técnica que ele precisa. E para mim são 3 fatores que explicam esse momento do Fluminense com o Diniz. Primeiro, que o Diniz evoluiu como técnico, Sim. natural, com mais experiência ele consegue fazer coisas diferentes, ajustar, dar passos atrás. O segundo é que no Fluminense ele tem, como a Nath falou, um elenco bom, um time titular que consegue executar bem essa ideia dele. Tem jogadores com um bom passe na linha de trás, tem jogadores como o Ganso, como o Martinelli, que vai voltar, André, que tem capacidade de lançamento, capacidade de passe, visão de jogo. Posso acrescentar? Tem um centroavante goleador que provavelmente ele não teve nenhum igual ou parecido antes. E quando teve no São Paulo, quando teve no São Paulo, venderam no meio do campeonato. Porque já vimos várias vezes, e aí eu estou defendendo o dinizismo,
já critiquei quando eu achei que tinha que criticar. Você é um neo, vem com a gente. Neo-dinizista eu sou? Neo-dinizista, Obrigado. bem-vindo também. Obrigado, com orgulho. Já houve vezes com times dirigidos pelo Fernando Diniz que criavam várias chances de gol e perdiam. E agora perde pouco, porque tem o Cano fazendo gol. Tem outros fazendo gols também, o Nino, o zagueiro, fazendo gols. E ele tem um cara... O Arias fazendo gols, mas o Cano faz gol que nem água. E eu ia falar justamente do Arias, né? Porque é um cara hoje que, pra mim, se eu tivesse que apontar um único jogador, seria talvez o Arias e o André, né? A gente pensar, eu ia dividir ali 50-50 o protagonismo.